A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós iremos tratar a respeito de um dos temas mais profundos e também mais atacados de toda a teologia cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. Se você já ouviu algum irmão ou irmã, às vezes nos corredores da igreja, dizer Trindade não está na Bíblia, a palavra não aparece lá. Fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te mostrar que, embora a palavra não está presente na Bíblia, o conceito está de Gênesis a Apocalipse. Primeiro vamos definir o que estamos falando. Trindade, irmãos, é um termo teológico usado para falar do Deus único e verdadeiro que subsiste eternamente em três pessoas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta palavra Trindade foi dita pela primeira vez por Tertuliano, um teólogo, escritor que viveu por meados de 200 depois de Cristo. Ele, para falar daquilo que ele enxergava na Bíblia, a natureza trinitária de Deus, ele cunhou este termo, Trindade. Sua origem vem do latim trinitas, que significa tríade ou grupo de três. A palavra não está na Bíblia, mas o conceito está lá. Preste muita atenção agora, porque é exatamente aqui que muita gente se confunde. Eu preciso ser sincero com vocês e concordar com isso. A palavra literal, Trindade, não está na Bíblia. Você não a achará em toda a Escritura. Mas isso também não significa que o conceito de Trindade que nós estamos aprendendo agora não seja bíblico. Deixa eu te dar alguns exemplos agora para que você entenda a diferença de estar escrito e ser bíblico. E eu vou te mostrar que é possível sim ser bíblico e não está escrito. A palavra onipotência, por exemplo, também não está escrita na Bíblia. Mas alguém discute que Deus é todo-poderoso? Ninguém discute, porque este conceito ele está presente em toda a palavra de Deus. O mesmo acontece com a palavra onisciência, que é o saber de todas as coisas. Alguém duvida que Deus sabe de todas as coisas? Também ninguém duvida. Mas a palavra onisciência não está literalmente na Bíblia. Mas também, como vimos nas outras palavras, o conceito de que Deus ele tem este conhecimento inesgotável e incomparável está em toda a palavra de Deus também. Com a palavra onipresença, que é o sentido traz de que Deus está presente em todos os lugares. Alguém duvida disso? Ninguém duvida disso também. Mas essa também é outra palavra que não está na Bíblia, mas é bíblica. O conceito é bíblico. Aqueles que divergem da doutrina da Trindade, eles costumam nos chamar de politeístas. Eles querem colocar na minha e na tua conta que nós cremos em vários deuses, por isso a expressão politeísta, a crença em muitos, em vários deuses. Mas quando a gente vai observar, por exemplo, a palavra monoteísmo, que refere-se à crença em um único Deus, que é basicamente o oposto do politeísmo, a gente vai ver que monoteísmo também não está presente. Na Bíblia, a palavra monoteísmo também não aparece. Mas é indiscutível também que o conceito está lá. Este é um bom argumento, você que é trinitário como eu, é um bom argumento para quem diz assim, não, a Trindade não está na Bíblia. Mas monoteísmo também não está na Bíblia. E a gente crê, a gente professa a nossa fé desta maneira. Somos monoteístas. Cremos em um único e verdadeiro Deus. Com tudo que eu trouxe até aqui, você viu que esse argumento de Trindade não está na Bíblia, ele facilmente cai por terra. O que eu vou falar para você agora vai abrir ainda mais o teu entendimento sobre isso. Unidade absoluta e unidade composta. Aqueles que são contra a Trindade, eles dizem que o que nós falamos é incoerente. Porque a gente fala que Deus é um, mas a gente fala também que Deus é três. E eles dizem, vocês são incoerentes. E, na verdade, essa fala daqueles que se opõem à nossa doutrina, ela é devido a uma falta de entendimento do que é uma unidade composta e o que é uma unidade absoluta. Uma unidade absoluta, ela não admite a presença de mais elementos
e mais pessoas. Na unidade absoluta, um sempre será igual a um. Já a unidade composta, ela é formada por mais de um elemento e por mais de uma pessoa. E isto é algo que a própria Bíblia usa. Ela mostra a unidade composta em vários contextos. Por exemplo, aqui em Esdras, capítulo 3, versículo 1. O povo se ajuntou, note os irmãos, o povo se ajuntou como um só homem. Nesse texto nós temos várias pessoas, mas uma só unidade. O mesmo acontece, irmãos, em Gênesis 2, versículo 24, aonde nós temos ali o marido e a mulher, que são duas pessoas distintas, e o texto diz que, mediante o santo matrimônio, eles tornam-se uma só carne. Em João 17, versículos 21 e 22, Jesus ora ao Pai para que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Todos os discípulos, mas serão como um, assim como ele e o Pai são um. Marido e mulher, uma só carne. Ajunta-se um povo como um só homem. Meu objetivo é fazer você enxergar pela Bíblia que a ideia de um nem sempre significa uma única pessoa. Às vezes significa unidade perfeita entre várias pessoas. Fácil não é de entender, mas eu vou tentar melhorar para ser o mais didático possível. A partir de agora eu vou falar para vocês a respeito da pluralidade na unidade. Essa ideia da pluralidade na unidade é algo que aparece desde o primeiro livro da Bíblia. Olha que interessante isso. Acompanhe comigo Gênesis 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mentalize este versículo enquanto eu começo a te explicar este ponto da pluralidade na unidade. Em hebraico, irmãos, a palavra para Deus que aparece aqui é Elohim. E Elohim é um substantivo plural. Só que o que é mais interessante é que o verbo do versículo, que é o verbo criou, em hebraico é bará. E este verbo aqui neste versículo está no singular. Ou seja, nós temos um verbo singular com um substantivo plural. Isso aqui que nós vemos aqui, com o sentido original das palavras, já era um indício. No primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo, na abertura da Bíblia. Isso aqui já estava apontando para nós que existe uma pluralidade dentro da unidade de Deus. Agora vamos ver mais alguns textos, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, para sair fumaça da nossa cabeça sobre este assunto. Na criação, em Gênesis 1 e 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Façamos, perceba, está no plural. Na queda do homem, em Gênesis 3, versículo 22, Deus diz, singular, na abertura do versículo, e veja a pluralidade na continuação do mesmo. Eis que o homem é como um de nós. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, versículos 7 e 8, Deus ali também diz, desçamos, plural de novo. Deus, singular, diz, desçamos e confundamos ali a sua língua. Junte tudo isso aqui, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós, disse Deus no singular. Desçamos, disse Deus no singular. Confundamos, disse Deus no singular. E lá em Isaías, para nós fechar aqui este bloco do Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 8, depois que Isaías tem aquela visão da glória de Deus, ele ouve a voz de Deus que diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu friso por nós. Note, plural novamente. Portanto, no Antigo Testamento, o único e verdadeiro Deus se revelou desta maneira. Ele é um só, mas há pluralidade na unidade de Deus. E no Novo Testamento, esta doutrina ainda fica mais clara. Na fórmula batismal, Mateus 28, versículo 19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que Jesus não diz para batizar nos nomes, mas ele diz para batizar
em nome. É um só nome, mas três pessoas. Na bênção apostólica, que nós recitamos quase todo fim de culto, boa parte das igrejas evangélicas fazem assim, está escrito assim, no capítulo 13, o versículo 14 da primeira epístola aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus, ou a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Também no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nós temos as três pessoas atuando no mesmo episódio. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba e o Pai falando lá do céu. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Já acabou? É claro que não, irmãos. E na verdade, apesar de eu estar trazendo vários textos, não são todos ainda. Eu fiz uma seleção daqueles que julgo serem mais explicativos, para que pela palavra de Deus você seja convencido desta doutrina. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16 até o 18, Jesus fala a respeito das duas testemunhas. Ele está dizendo que o testemunho ele é validado a partir do relato não de um só, mas de duas pessoas distintas. E ele diz então para aqueles que lhe ouviam, os religiosos da época, vocês não creem em mim, só que eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai, ou seja, outra pessoa diferente de mim, também testifica de mim. Jesus deixou claro que ele é um e o Pai era outra pessoa, pois caso contrário, o testemunho dele não seria validado. E no mesmo evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 10, o versículo 30, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. E para finalizar esta parte desta bateria de textos bíblicos no Novo Testamento sobre a Trindade, nós temos o testemunho celestial. Na primeira epístola de João, no capítulo 5 e o versículo 7 diz, há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Verbo que é Jesus e o Espírito. A negação da Trindade gera heresias. Talvez até aqui alguém poderia pensar que essa doutrina da Trindade era irrelevante, mas isso vai mudar completamente a partir do que eu vou te dizer agora. Quando a pessoa ela nega a doutrina da Trindade, inevitavelmente ela vai cair em uma destas três heresias cabeludas. A primeira delas é o triteísmo, que é a crença de que Deus, Pai, Filho e Espírito são deuses independentes. São três deuses, cada um com a sua própria essência, cada um com a sua própria glória, cada um com a sua própria vontade, como se fossem três divindades separadas. A segunda heresia é o unitarismo. O unitarismo crê que Deus é uma única pessoa. Na visão unitarista, Jesus seria apenas uma espécie de homem destacado, um profeta um pouco acima dos demais, um mestre fora da média. E o Espírito Santo, ele seria como um vento, apenas uma força impessoal, sem vontade, sem desejo, ou seja, sem sentimento, sem tristeza, sem alegria. E a gente sabe que estas coisas não combinam com o que está escrito na palavra de Deus. E a terceira cabeluda é o unicismo, que também é chamado por muitos de modalismo. O unicismo ensina que Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas, mas são apenas manifestações distintas, operações, formas, modos, por isso modalismo, modos que o mesmo Deus se manifestou. Então, para o unicista, é como se Deus ele ficasse trocando de máscara. Agora eu sou pai, agora é a hora de manifestar-me como filho, e agora é a hora de manifestar-me como espírito, como se só fosse trocando de máscara. Mas a palavra de Deus, glória a Deus por isso, ela refuta cada uma destas três heresias. Textos como João 17, versículo 3, João 14, versículo 1. Esse texto aqui é bem propício a gente mergulhar um pouco mais, que aí o Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Claramente, nós temos ali a distinção de pessoas. E tem mais textos, João 14, 16, João 14,
26, o texto que fala que Jesus, eu vou ir para o Pai e eu vou rogar para que ele envie o outro. Veja, essa palavra outro já deixa tudo muito claro. Não se trata de formas, manifestações diferentes, mas sim três pessoas diferentes. Diferentes, mas em perfeita unidade. Atributos da divindade. Quais são os atributos que pertencem exclusivamente a Deus? Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, poder criador, capacidade da vida, capacidade de perdoar pecado, santidade, imutabilidade. São atributos exclusivos da divindade. E o que a Bíblia faz? Ela atribui ao mesmo tempo estes atributos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o que torna inegável a doutrina da Trindade. Eu vou falar agora aos irmãos uma espécie de resumo, o cerne para a defesa desta natureza trinitária de Deus, conforme a Escritura. A primeira verdade, Deus é um só. Inúmeros textos falam que Deus é um só. 1 Coríntios 8 e 6, Gálatas 3 e 20, Efésios 4 e 6, Deuteronômio 6, 4, Isaías 45, verso 5, João 17, verso 3, 1 Timóteo 2, versículo 5. Todos esses textos revelam que Deus é um só. A segunda verdade é que o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outra pessoa. Eu vou citar aqui os textos, depois você confira com mais calma. Eu não vou citar todos, para que o vídeo não fique muito longo, mas você confira depois. Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas. João 17, versículo 3 fala isso, João 14, versículo 1, João 14, versículo 16, João 14, versículo 26, Efésios 4, versículo 4 ao 6, Atos 20, versículo 28, Hebreus 9, versículo 13 a 14 e 1 de Pedro 1, versículo 2. Todos estes textos falam isso. E a terceira verdade, para fechar esse nosso entendimento a respeito da Trindade, é que a Bíblia revela que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Recapitulando, Deus é um só. A Bíblia revela que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, diferentes, não é a mesma pessoa. E terceiro, a Bíblia também revela que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. Em João 6, 27, o Pai é Deus. Em João 1 em 1 e Hebreus 1, versículo 8, Jesus, o Filho, é Deus. E em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, o Espírito também é Deus. Se você tiver curiosidade, desejo, vontade, faça uma pesquisa, talvez você ainda não esteja convencido, convencida dessa doutrina. Você vai encontrar textos que falam que o Pai é Criador, que o Filho é Criador, que o Espírito é Criador. Quem é Criador senão Deus? Se Deus é Criador e o Pai é Criador, o Pai é Deus, o Filho também é Criador, o Filho também é Deus. O Espírito também criou, então o Espírito é Deus. Aí você junta isso com a ideia de que textos bíblicos falam que são pessoas distintas. Você vai entender que não é que a gente quer enfiar a goela abaixo nas pessoas a doutrina da Trindade. Irmãos, é isso que a Bíblia diz. Nós simplesmente aceitamos o que a Bíblia revelou por fé. Essa doutrina continua sendo um mistério. E eu sei da minha limitação. Mas quando eu me debruço sobre todos estes textos, como eu posso negá-los? Como poderei refutá-los? Por isso nós rejeitamos o triteísmo, nós rejeitamos o unitarismo, nós rejeitamos o unicismo e nós abraçamos a doutrina da Trindade. Nós confessamos a doutrina, nós cremos na doutrina, nós ensinamos essa doutrina. Eu finalizo essa mensagem com a frase dita por um dos maiores teólogos da igreja primitiva. Agostinho de Hipona disse: nós não dizemos três pessoas porque queremos. Nós dizemos três pessoas porque não temos alternativas. A Trindade não é uma coisa fácil de se captar. Não é um cálculo matemático que nós colocamos no quadro e chegamos ali facilmente a uma conclusão. Ela é um mistério revelado na Escritura, que nós aceitamos pela fé. Se esta mensagem abençoou você, deixe o seu like, comente algo, sua dúvida, eu sempre leio todos os comentários. E assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo, você me mantém motivado. Se o Senhor nosso Deus nos permitir, nos vemos no próximo vídeo.